Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Oh, glórias. Santo, 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 santo é o Senhor, graças a Deus. Glória a Deus, aleluias. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã, que a paz do Senhor seja contigo. Vamos cultuar ao Senhor nessa noite. Aleluias. Eu glorifico e exalto ao Senhor pela vida de cada um de vocês que está comigo aqui agora, em tempo real, ao vivo, para juntos adorarmos, bendizermos e louvarmos ao nome do Senhor com alegria, com todo o nosso coração. Eu louvo a Deus por aquelas pessoas que, por algum motivo não puderam participar em tempo real, mas que em algum momento vão participar desse culto, vão adorar ao Senhor, vão receber a palavra, vão louvar. Amém? Apesar de estarmos à distância, pare tudo que você está fazendo nessa hora, porque esse momento é o momento de nós dedicarmos nossa adoração, nosso coração totalmente ao Senhor. Antes de nós orarmos, antes de ouvirmos a palavra, tire alguns segundos e convida as pessoas que estão aí na sua casa, que estão perto de você, para cultuarem a Deus contigo. Compartilha o link desse vídeo no WhatsApp, no Facebook. Compartilha agora, eu vou te dar um momento de alguns segundos para você fazer isso. Comece a compartilhar com quantas pessoas você puder. Convide as pessoas que estão na sua casa. Em nome de Jesus, faça isso agora, amém? Oh, yeah, yeah. Jesus. Glória a Deus. Deixa eu só botar aqui no lugar de novo. Voltei. Amém? Compartilhou? Agora para tudo, hein? Vamos parar tudo. Agora a nossa atenção está voltada totalmente para o Senhor, para o Espírito Santo de Deus. E quando nós voltamos a nossa atenção totalmente para o Senhor, pode ter certeza que a atenção do nosso Pai também está sobre nós. O olhar do Senhor está sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Nesse momento, nós queremos te pedir perdão pelos erros, pelos pecados que nós cometemos. Pai querido, em nome de Jesus, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração nessa hora. Receba todo louvor, receba toda adoração. Pai, eu e o pastor Vitor estamos aqui nesse lugar chamado Casa de Oração. E esse meu irmão, essa minha irmã me acompanha pela internet, dentro da sua casa. Em nome de Jesus, eu peço que a tua presença seja real em cada vida, em cada lar, em cada local. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, tenha total liberdade sobre nossas vidas. Espírito Santo, tenha total liberdade sobre nossos corações. Espírito Santo, entra nesse lar, entra nessa casa, nesse coração agora. Senhor, em nome de Jesus, nós abrimos nossas bocas e clamamos a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus, aleluia, o único Senhor, nosso único Salvador. Não há outro além de Ti, não há outro igual
a Ti. Aleluia, nós rendemos glória ao Teu santo nome, nós Te glorificamos, Te louvamos, Te exaltamos, porque verdadeiramente temos a consciência de que todo o poder nos céus e na terra está em Tuas mãos. Todo o poder está em Ti, Senhor. Toda a glória está em Ti. Tu és a luz, Tu és a estrela da manhã, Tu és o início e o fim, Tu és o alfa e o ômega, Senhor. Tu és o Deus que trabalha desde a antiguidade em favor daqueles que em Ti esperam. Senhor, nós esperamos em Ti, nós confiamos em Ti. Pai, em nome de Jesus eu peço, fortalece esse Teu filho que está enfraquecido, fortalece essa Tua filha que está prostrada, levanta o Teu povo nessa terra, Senhor, para fazer a Tua vontade. Levanta a Tua igreja, Senhor, neste mundo, para fazer a diferença nessa terra. Ensina-nos a Te servir, ensina-nos a Te adorar. Mostra, Senhor, para essa pessoa, meu Deus, o inimigo tem conseguido cegar esse homem, essa mulher. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abre os nossos olhos agora, para que nós venhamos ver, enxergar a Tua boa, preciosa, perfeita e gloriosa vontade em nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a Te servir. Ensina-nos, Senhor, a sermos santos, separados, para vivermos uma vida agradável ao Senhor. Pai, toma todo esse culto, é para Ti, então toma tudo em Tuas mãos. Receba o louvor, receba toda a adoração, e em nome de Jesus, usa o Teu Filho e fala aos nossos corações, que a Tua palavra entre em cada um de nós como a espada afiada de 2 gumes que esquadrinha os pensamentos e os corações. Estamos diante de Ti nessa hora, Deus. Seja louvado, adorado, em nome de Jesus, aleluia. Se você crê e concorda com essa oração, diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Se tem alguém aí do teu lado, fala para essa pessoa: ei, irmão, Deus é contigo. Se você está sozinho em casa, na sala, se você está sozinho com o celular, fala em voz alta aí, meu irmão. O Senhor é o meu pastor, o Senhor está comigo, Ele cuida de mim, Ele cuida de mim, aleluia. Jesus, Tu és maravilhoso. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Cante. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Meu irmão, feche os teus olhos aí onde você estiver. Aleluias. Não existe amor maior do que o amor do teu Senhor por você. Não existe um amor mais perfeito, mais genuíno do que o amor do nosso Deus por nós. Aleluia. Ele não precisava fazer nada, mas Ele fez. Ele se doou. Ele fez o melhor que Ele podia fazer. Ele fez tudo que Ele poderia fazer por mim e por você. Nessa noite, eu quero te fazer um convite. Se entregue de corpo e alma a esse amor, amém? Entregue o teu coração ao Senhor. Abra mão das suas vontades. Abra mão dos teus sonhos. Abra mão dos teus desejos. Abra mão do pecado. Abra mão das coisas deste mundo. E se entregue totalmente ao amor sublime, perfeito do Senhor. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, yeah. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e
nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, infinito e ousado amor de Deus. Você pode fechar os teus olhos aí na tua casa. Eu acredito que o Espírito Santo já está ministrando teu coração. Eu acredito que Deus ele já está falando com você nesta hora, meu amado, minha amada. Você que talvez está passando por situações adversas e que pensa que o Senhor não está te vendo, que o Senhor não está te ouvindo. Você que ao olhar para o mundo, ao olhar para as situações, ao olhar para as más notícias, tem achado que o Senhor se esqueceu de você. Você que tem, talvez por causa dos males deste século, pelos males dos nossos dias, tem pensado que como uma ovelha desgarrada e perdida, o pastor se esqueceu de você. Mas, meu amado, a palavra de Deus, ela diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que foi gerado no seu próprio ventre, ainda que seja possível uma mãe se esquecer do filho a qual ela mesma, ela própria deu à luz, o Senhor diz: eu não me esqueci e eu não me esquecerei de você. Deus não te deixa, Deus não te desampara. E que nesta noite, enquanto nós estamos aqui adorando, enquanto nós estamos aqui louvando, que a paz do Senhor ela venha entrar no teu coração, e que esta paz do Senhor ela traga certeza de que ainda que você esteja cercado por males, o Senhor está contigo. O inimigo ele brama como um leão, buscando-nos para nos tragar. Ele brama ao nosso derredor, mas o Senhor ele dá ordem aos seus anjos para acamparem ao nosso redor, para nos guardar. Então, se você, meu irmão, está firme com Deus, se você, minha irmã, está firme com o Senhor, creia que ainda que os males, ainda que os dias sejam maus, creia que em Deus você será mais do que vencedor. Eu não posso garantir a você que você não vai sofrer. Eu não posso garantir a você que você não vai passar por lutas, que você não vai chorar, que você não vai ter algumas perdas. Eu não posso ser irresponsável a ponto de dizer que nenhum mal vai se achegar em você. Não posso dizer isso. Mas eu posso garantir a você que em meio a cada tribulação ou em meio a cada tempestade pela qual você passar, você não vai passar sozinho. Deus vai estar do teu lado. Deus está com você. Esta é a promessa que nós podemos fazer baseados na palavra. O Senhor dá ordens aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar em nossos caminhos. Não significa que nós não vamos passar por lutas. Vamos passar, mas não vamos passar solitários. Você não está sozinho. Você não está sozinha, ainda que você esteja assistindo esse culto online sozinho, só está você na sala e a televisão ligada, o smartphone ligado. Você não está sozinho não. O Deus Todo-Poderoso, aquele que escala montanhas, aquele que busca, que deixa as 99 e sai atrás da ovelha, Ele está com você porque Ele te ama. Creia nesta palavra, tome posse dela em nome de Jesus. Vamos terminar esse louvor, César? Vamos lá? Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Você pode glorificar, exaltar o nome do Senhor nesta noite, meu amado, minha amada. Tome posse desta palavra, dessa mensagem de Deus para o teu coração.
A gente ainda não pregou a palavra, vamos pregar a palavra daqui a pouquinho, mas Deus ele já está falando com você poderosamente, através da adoração, através do louvor. Deus já está ministrando teu coração e Ele está dizendo: olha, fique em paz, viu? Fique em paz. Essa é a palavra que Deus ele tem para você nesta hora: fique em paz. Pastor, mas como ter paz se a gente olha para o lado, olha para o outro e a gente só vê tragédia, a gente só vê morte, a gente só vê más notícias? Pastor, como ficar em paz se olhamos para as notícias e para as situações e a gente só tem motivos para se desesperar ou para temer? Pois é, fique em paz, mas não na paz do homem, não na paz natural, não na paz humana. Fique na paz do Senhor. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 27, Ele disse assim, eu quero deixar essa palavra para você já. Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? A paz que o mundo traz, ela é o intervalo entre guerras. Paz para o mundo é não ter guerra. Isso é ter paz. Paz para o homem, paz natural, significa ter uma paz sem problemas, sem dificuldades, mas a paz de Deus é diferente. A paz que Jesus ele tem para nos dar é uma paz que conseguimos obtê-la, que conseguimos tê-la, que conseguimos vivê-la, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio a conflitos. Veja que Jesus ele diz aqui, ó: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é calmaria. A paz de Deus não. Não necessariamente precisa ter calmaria para eu estar em paz. Eu posso estar em meio à guerra, em meio às tempestades, mas o meu coração está em paz. Eu não me atemorizo. Veja, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Quando nós recebemos a paz de Deus, a paz de Deus nos proporciona não nos atemorizarmos, não temermos, não nos turbarmos, não nos confundirmos. Então eu quero já profetizar nesse início de culto esta paz sobre a tua vida. Que a paz do Senhor venha sobre você, uma paz que te possibilite não ter medo. Uma paz que te possibilite a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse momento, não ficar com teu coração em dúvida, turbado, não. Mas que a paz de Deus te centralize. Que a paz de Deus faça com que você esteja pleno. Com que você tenha equilíbrio para olhar para as situações e saber o que fazer. E ter discernimento para, segundo a vontade de Deus, proceder da melhor forma. Recebe sobre o teu coração esta paz, nesta hora, em nome de Jesus. Deus também tem uma palavra para você, apesar de que o louvor já falou tudo, né? Já estamos sendo ministrados através da adoração, mas eu acredito que nessa noite a palavra que Deus tem para nós, é uma palavra que vai preencher, é uma palavra que vai completar aquilo que até este momento Deus já está fazendo, porque Deus já está falando. Eu acredito que enquanto eu estou aqui ministrando, enquanto César estava aqui louvando, Deus já está trabalhando aí na tua casa, Deus já está trabalhando na tua família, Deus já está trabalhando os corações. Eu acredito nisso. Mas a palavra que Deus vai trazer agora vai completar ainda mais aquilo que Deus já está fazendo. Eu quero que por favor você pegue em tuas mãos a Bíblia, e você vai abrir comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Veja o que a palavra vai nos dizer aqui a partir do verso 1. Lucas, capítulo 5, verso 1, diz assim a palavra: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, ou seja, o que é a palavra de Deus? É aquilo que sai da boca dele. É o que sai da boca de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes.
E entrando num dos barcos que eram de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Verso 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus estava liberando uma palavra. E apesar de ser uma palavra simples que estava saindo da boca de Jesus, aquela palavra que estava saindo dos seus lábios, mal sabia Pedro e os outros que era uma palavra poderosa. Uma palavra na qual, se eles dessem ouvidos, se eles obedecessem, se eles cumprissem, eles veriam o sobrenatural. Você sabe que existem tantas pessoas que estão na igreja, pessoas que têm anos de evangelho, de conhecimento até mesmo bíblico, mas não conseguem viver o sobrenatural de Deus. E não é por não conhecer a palavra, mas é por não experimentar o poder que a palavra que sai da boca de Deus tem. O poder daquilo que sai da boca do Senhor. E quando nós temos a noção disso e experimentamos e cumprimos e obedecemos, meu irmão, minha irmã, a gente vive o sobrenatural. Aí a gente olha para as notícias, a gente olha para os maus dias, a gente olha para a tribulação e a gente não teme. Você sabe por que o crente fiel e verdadeiro, servo de Deus, não teme o mal? Porque a pessoa que teme a Deus de verdade, que vive segundo aquilo que sai da boca do Senhor, ela vive o sobrenatural. E o homem que vive o sobrenatural não teme os males naturais. Só teme os males naturais quem não vive o sobrenatural. E a única forma de nós vivermos o sobrenatural, para andarmos por cima do natural, para não temermos os males, é tomando posse daquilo que sai da boca do Senhor. Jesus vai liberar uma palavra vai sair da boca de Jesus. Só que aquela palavra era mais do que uma ordem. Aquela palavra, na verdade, era a representação do sobrenatural que Paulo, ou melhor, que Pedro e os outros discípulos viveriam se ele tomasse posse delas. Eu vou ler de novo, estamos em Lucas, capítulo 5, verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Você percebeu que quando Jesus usou essa palavra, eles estavam limpando as redes, porque eles já estavam lá no mar alto, eles vieram de lá, só que eles vieram de lá e eles não pegaram nada. Eles sabiam o que tinha lá, porque eles vieram de lá, derrotados por não conseguirem pescar. Mas Jesus estava liberando uma palavra. Você sabe que nós por aqui pregamos a palavra de Deus, e é muito bom saber que a cada culto online você está sintonizado ouvindo a palavra. É muito bom saber que você ouve a palavra. Mas entenda, meu irmão, mais do que ouvir a palavra ministrada, mais do que ouvir o que sai da boca do Senhor, eu tenho que fazer daquilo que sai da boca do Senhor o meu alimento. Eu tenho que viver a palavra que eu ouço. Eu tenho que pôr em prática na minha vida, porque é pondo em prática na minha vida que eu vou viver o sobrenatural. E andando no sobrenatural, os temores naturais não vão me influenciar. Muitas pessoas estão perecendo pelos temores, pelos males naturais,
porque não têm experiências sobrenaturais com Deus. E não vivem porque não tomam posse do que sai da boca do Senhor. Mas nesta noite você toma posse dessa palavra, meu irmão. Você vai parar de ter medo. Eu não estou falando para você ser imprudente, viu? Eu também ando de máscara na rua, fica tranquilo. Eu também vou no mercado e uso máscara. Eu não estou falando que você vai ser imprudente, mas eu estou falando que você não vai temer. Os males naturais não vão te afetar, porque você vai ser colocado por Deus em um patamar espiritual, aonde você vai olhar para as situações desta terra e você não vai ter temor, porque o que você vive é maior do que aquilo que você enxerga. Quando nós vivemos o sobrenatural, sabemos que o sobrenatural no qual vivemos é maior do que aquilo que a gente enxerga com os olhos. É isso que eu quero para a tua vida. É isso que Deus quer para a tua vida. Ah, pastor, eu quero isso. Você quer isso? Quer? Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui nesta noite, Pai. Estamos aqui numa noite de adoração, de fé, de louvor. Mas estamos aqui também, Senhor, dispostos não somente a ouvirmos a Tua palavra, porque ouvir a Tua palavra qualquer pessoa ouve. Porém, mais do que ouvir a Tua palavra, estamos dispostos a tomar posse daquilo que sai da Tua boca como algo poderoso para nós. Mais do que ouvir a Tua palavra, queremos que a Tua palavra se transforme em realidade nas nossas vidas, para que venhamos andar numa esfera sobrenatural, superior aos males desta terra. Não queremos ser cristãos que vivem, Senhor, atemorizados, mas queremos a paz sobrenatural que excede o entendimento, e para isso precisamos tomar posse da Tua palavra. Então fala conosco nesta hora, ó Deus. Jogue por terra os impedimentos, as barreiras e obstáculos que tentarem se opor a esta pregação, a esta ministração. Prepara os ouvidos para ouvir, o coração para receber, a mente para assimilar, ó Deus, a fim de colocarmos em prática aquilo que vamos ouvir, para a glória, para a honra e para louvor do Teu nome é o que te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Jesus, ele vai liberar uma palavra sobre os discípulos. Na verdade, Jesus, ele vai liberar uma palavra poderosa sobre Simão. Só que o grande detalhe é que quando eu li essa palavra aqui em Lucas, imediatamente o Espírito Santo ele nos remeteu a uma outra passagem. A princípio a gente vai deixar esse texto de Lucas aqui guardadinho, porque lá na frente a gente vai ter o entendimento, o discernimento espiritual dele. Mas quando os meus olhos bateram nesse texto, imediatamente o Espírito Santo nos levou a algo que aconteceu na época do profeta Eliseu, e eu quero que você preste muita atenção nisso, porque segundo a história, apesar do povo de Israel ser o povo escolhido, ser o povo santo, apesar de Israel ser o povo chamado de a menina dos olhos de Deus, conta-nos a história que por causa dos seus muitos pecados, por causa dos seus maus caminhos e principalmente pela obstinação do seu coração, pela obstinação do coração do seu líder, do seu rei, que nesta época era o rei Joacás, a Bíblia diz que Israel acabou se tornando dominação dos sírios. Olha que coisa, um povo que era tão amado a ponto de ser chamado menina dos olhos de Deus, agora estava escravizado. Parece incoerente, não é? Como pode o povo que tem o Deus mais poderoso da terra ser escravizado por uma outra nação mais fraca? Isso acontece por causa da obstinação do coração. Isso acontece quando as pessoas não querem dar ouvidos àquilo que sai da boca do Senhor. Porém a Bíblia diz que apesar de todas as maldades e abominações desse rei, esse rei por um breve período, por um breve momento, ele vai se arrepender dos seus pecados, ele vai se arrepender das suas abominações, ele por um breve momento vai se voltar para Deus. Um homem que adorava imagens, um homem que adorava ídolos, que conhecia os caminhos de Deus, mas fazia o que era mal conscientemente. Mas um dia esse homem, por um breve momento, ele vai se arrepender,
E veja o que a história vai falar acerca dele. Eu quero que você abra comigo, segundo livro de Reis. Vamos para a Bíblia. Segundo livro dos Reis, no capítulo 13. Veja só o que a palavra vai dizer aqui. Segundo Reis, capítulo 13, verso 1, diz assim: E no ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Agora olha que coisa triste. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, idólatra. Seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel e não se apartou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e entregou-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Ou seja, veja que muitas das vezes somos entregues à vergonha, somos entregues à dominação por causa dos pecados, por causa da dureza, da obstinação do nosso coração. Porque Deus, Ele quer uma coisa e nós queremos outra. Deus, Ele quer que façamos uma coisa e nós queremos fazer outra. E quando nós sobrepomos a nossa vontade à vontade de Deus, o resultado é esse aqui, ó. Deus vai permitir que eles fossem entregues à dominação. Mas veja, versículo 4: Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor. Agora olha o detalhe. E o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de sob as mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como no passado. Amado, que coisa linda a gente está vendo aqui. O camarada fez o que era mal, idólatra, andou na idolatria, andou no pecado, na obstinação do coração. Aí Deus entregou ao opróbrio, entregou a vergonha, entregou a dominação, mas o camarada se quebrantou diante daquilo. O camarada, ele conseguiu alcançar, ele conseguiu entender o que ele estava fazendo de errado, e ele se quebrantou para Deus. E olha que coisa linda, amado, por pior que o homem seja, por mais errado, por mais pecados que uma pessoa um dia possa ter cometido, quando o homem se quebranta para Deus, não importa o que ele tenha feito, não importa quem ele seja, mas quando o homem se quebranta para Deus de todo o seu coração, pode ter certeza, Deus não rejeita. Deus não rejeita o quebrantamento do coração de um homem duro. Deus, Ele não rejeita o quebrantamento de uma pessoa obstinada, não, pelo contrário. Salmo de número 51, versículo 17 diz que os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Olha que coisa, sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Então sacrifício para Deus é quê? Às vezes as pessoas, elas querem fazer sacrifícios, oferecerem valores como ofertas, e elas chamam de sacrifício. Amado, o maior sacrifício que uma pessoa pode fazer para Deus não é dar uma oferta de R$1.000. O maior sacrifício que uma pessoa pode fazer não é dar um carro para Deus, uma casa para Deus, não. O maior sacrifício que o homem pode fazer para Deus é se quebrantar diante do seu erro. O maior sacrifício que o homem ele pode fazer diante de Deus é ele reconhecer que está errado e se quebrantar. Diga comigo, quebrantamento é o sacrifício do arrependimento. Amém? Guarde essa frase. Quebrantamento é o sacrifício do arrependimento. Então, quando a pessoa se arrepende, e se arrependendo, quando a pessoa se quebranta, porque tem pessoas que se arrependem, mas não se quebrantam. A pessoa até se arrependeu de que ela fez algo errado, mas ela não se quebranta diante daquele erro, diante daquela situação. E você viu aqui no Salmo que ele diz que os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Então veja, quebrantamento é o quê?
O que é o quebrantamento? É o sacrifício do arrependimento. Eu estou arrependido de algo, mas não basta só me arrepender, eu tenho que sacrificar. E qual é o sacrifício que o meu arrependimento requer? Quebrantamento. Livro de Ezequiel, abra comigo aí. Ezequiel no capítulo 18. Veja que a palavra vai dizer aqui, ó. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Isso aqui é o próprio Deus falando, veja. Ezequiel 18, verso 20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Não tem jeito, pecou, morreu. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ponto. Agora veja o versículo 21. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, ou seja, se houver arrependimento, e guardar todos os meus estatutos. Guardar os estatutos já é o que? Quebrantamento. Se o ímpio se arrepender, poxa, estou arrependido. Mas se ele se quebrantar, veja, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, mesmo ele tendo pecado, mesmo ele merecendo a morte, o que acontece? O que está escrito aí? Veja, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Você pode dar glória a Deus aí? De todas as transgressões, olha o versículo 22, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Aí o verso 23, Deus falando: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Você acha que eu tenho prazer de ver o ímpio morrendo sem a minha presença? Você acha que eu tenho prazer de ver uma pessoa morrendo sem salvação? Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo. Desejo antes que ele viva e se converta dos seus maus caminhos. Diga glória a Deus. Deus não deseja a morte do ímpio, não, pelo contrário, o desejo de Deus é que o ímpio viva, para que vivendo ele se arrependa. Então olhe para mim e preste atenção. Por pior que o homem seja, pessoal pode ter feito só coisa errada, matado, roubado, prostituído, cheirar, pessoal pode ter feito as piores barbaridades na sua vida, mas se esse homem se quebrantar em sacrifício de arrependimento, o que a gente falou? Que o quebrantamento é o sacrifício do arrependimento. Eu me arrependi do meu pecado, agora eu vou sacrificar em arrependimento. Como é que a gente sacrifica em arrependimento? Quebrantamento. Então, se o camarada se arrepender, e se ele se quebrantar, Deus não rejeita, Deus não despreza, Deus o recebe. Amém? E a prova disso é que esse rei Joacás, mesmo depois de todos os erros, depois de todas as falhas, mesmo depois de todas as atitudes erradas que iraram ao Senhor, mas no momento em que ele se arrependeu, a ponto de se quebrantar, ele até mesmo orou a Deus. Como prova de quebrantamento, ele vai orar a Deus, e Deus vai se agradar dele, Deus vai ouvi-lo. Deus vai se agradar dele, e Deus vai ouvir o seu clamor e vai dar livramento. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Eu não sei com quem eu estou falando, eu não sei em que casa eu estou entrando, eu não sei qual é a sua situação, mas ainda que você só tenha feito coisas malas diante de Deus, se nesta hora você ouvindo esta palavra, se você se quebrantar, se você se arrepender, se você arrependido dos seus pecados, sacrificar através do quebrantamento e clamar ao Senhor, Deus vai te ouvir, e no lugar da morte, Deus vai trazer vida. Esta é a promessa. Só que entenda uma coisa, e eu quero que você preste atenção nisso. Por mais que o homem se quebrante em sacrifício de arrependimento, como a gente falou, por mais que o homem se arrependa, por mais que o homem reconheça os seus pecados, e até mesmo clame, até mesmo ore a Deus, se ele não deixar o erro,
Isso aqui é importante. Se ele não deixar o pecado do qual ele se arrependeu, não vai adiantar. Não adianta arrependimento sem conserto. Você entende isso? Ah, pastor, eu estou tão arrependido do pecado que eu cometi, da coisa que eu falei, da coisa que eu vi, daquilo que eu toquei. Ah, pastor, eu estou tão arrependido daquilo que eu fiz que não deveria ter feito. Pois é, mas você tem que mudar. Não adianta você se arrepender, não adianta você chorar e você amanhã voltar a fazer as mesmas coisas. O que a gente falou agora há pouco? Quebrantamento é o sacrifício do arrependimento, ok. Mas o fruto do arrependimento é a mudança. Você entende isso? Quebrantamento é o sacrifício do arrependimento, mas quebrantamento sem mudança não adianta, meu irmão. E é o que vai acontecer aqui. Joacás vai se arrepender, ele vai se quebrantar, mas não vai mudar. Vamos voltar comigo para a palavra, 2 Reis. Volta lá. 2 Reis no capítulo 13. Segundo livro de Reis, capítulo 13. Vamos pegar aqui a partir do versículo 5. Que bênção, Deus deu livramento, camarada se arrependeu, orou, Deus livrou lá. E o Senhor, 2 Reis capítulo 13, verso 5. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de sobre as mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como no passado, ou seja, Deus abençoou. Verso 6. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com o que fez Israel pecar. Porém, ele andou neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Olha para cá. Apesar da misericórdia de Deus, porque era para eles terem morrido, era para o povo perecer e Joacás ter morrido, mas apesar da misericórdia de Deus em livrá-los da mão dos inimigos, apesar da misericórdia de Deus em Deus ter restaurado a eles, puxa vida, nem o povo e nem o rei deixaram o pecado. E aí você conhece a palavra, né? Qual é o salário do pecado, gente? Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele viva para se arrepender. Mas ele se arrepende e não muda, qual o salário do... O que vai acontecer com ele? O salário do pecado é a morte. A história nos conta que Joacás vai morrer, e no lugar de Joacás, o seu filho Joás vai reinar. E diz a Bíblia que durante 17 anos, Joás vai reinar no lugar de seu pai. Amém. O tempo vai passar, os dias vão passar, os anos vão passar, até que conta a história que bem próximo da morte do profeta Eliseu, esses mesmos inimigos que foram vencidos, que foram derrotados por Deus, esses mesmos inimigos, os sírios, vão se levantar de novo contra Israel. Você sabe que tem problemas na nossa vida que a gente nunca consegue vencer, não é verdade? Tem pessoas que vivem o mesmo problema há décadas. Pastor, quando eu era mais jovem eu tinha esse problema, e eu fui envelhecendo, eu me casei, e a mesma coisa, né? É o desemprego, é o vício. Pessoa que vive anos e anos e luta contra um determinado problema e nunca vence. Por quê? Porque a pessoa se arrepende, porque a pessoa se quebranta, mas a pessoa não se conserta com Deus. Aí o que acontece? Aqueles velhos males sempre voltam. A pessoa fica por um tempo legal, a pessoa fica por um tempo bem, né? É aquela pessoa que tem um problema do vício, ela para de fumar um tempo, ela para de beber um pouco, daqui a pouquinho aquele mal volta de novo. Por quê? Não é por falta de arrependimento, não é por falta de quebrantamento, é por falta de mudança, é por falta de compromisso com a palavra, compromisso com Deus. É o que vai acontecer aqui. Os sírios que foram vencidos lá atrás vão se levantar de novo, vão afrontar o povo de Israel de novo. Só que agora, quem estava no trono era Joás, filho de Joacás. E esse Joás, assim como seu pai, também fazendo tudo errado diante de Deus, né? Seguindo os mesmos erros, exatamente a mesma coisa que o pai fez, o Joás também estava fazendo.
Até que quando ele viu a coisa preta, o que ele fez? Joás resolveu buscar a Deus. É sempre assim, né? A gente quer viver a vida do jeito que a gente quer. A gente quer curtir a vida, a gente quer desobedecer à vontade de Deus, a gente quer se lambuzar no pecado, a gente quer fazer tudo, né? Aí quando o calo aperta, a gente lembra da igreja. Ah não, agora a coisa está complicada, vou buscar Deus. É igual a pandemia aí, né? No carnaval estava todo mundo lá pulando, sambando, requebrando na Sapucaí. E ninguém queria saber de nada. Aí veio a pandemia, agora o povo está todo, né? Todo mundo com medo. Alguns voltando para Deus, né? Porque infelizmente as pessoas elas só se lembram de Deus no momento do aperto. É o que vai acontecer aqui. Joás, filho de Joacás, fazia mal tanto quanto seu pai. Estava no mesmo erro, nos mesmos pecados. Mas quando a coisa apertou, ele lembrou de Deus. Espera aí, vou buscar Deus. Diz a palavra que Joás, ele vai buscar a Deus por intermédio do profeta Eliseu, que estava muito doente. Eliseu estava quase morrendo. Mas ele diz, não, vou lá, vou buscar Deus. Quero ouvir aquilo que Deus ele tem para me dizer. Lembra, guarda aí, ó, a palavra que sai da boca de Deus, lembra? Vamos lá, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: e Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou. Ó, não é assim que a pessoa vem para... Quando o calo aperta, quando o bicho pega, a pessoa chora na presença de Deus, né? Vai lá junto com o pastor, a pessoa chora. Ô pastor, me ajuda. Mesma coisa aqui, ó. E chorou sobre o seu rosto. E diz, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, presta atenção. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flecha. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei, e disse, abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu, atira, e atirou. E disse, olha o que o profeta vai dizer para o rei, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Diga glória a Deus. Olha para mim aqui, ó rei Joás. Você vai ter a oportunidade de aniquilar esse inimigo definitivamente. Esse inimigo que desde o tempo do teu pai tem dado trabalho. Você vai ter a oportunidade agora, através da flecha do livramento, de resolver, de fechar essa fatura. Em outras palavras, era isso que Eliseu estava falando aqui. Você vai conseguir acabar com você vai consumi-los por completo. Verso 18, disse mais, aí o profeta vai dizer para ele, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. Mas olha o detalhe. Então feriu-a 3 vezes e cessou. Agora eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou dizer. Preste atenção aqui. Quando Joás se viu em dificuldade, sabendo que os inimigos estavam se levantando contra ele, o que ele fez? Rapidinho ele achou o caminho da igreja, não é? Igual muitos fazem nos dias de hoje. A gente nunca quer ir para a igreja quando tudo está bem. Agora quando o bicho pega, a gente sabe certinho onde vai, né? Rapidinho Joás disse, não, vou procurar a igreja, vou procurar Deus. E o que Joás vai procurar? Presta atenção, o que Joás vai procurar? Ele procurou Eliseu, mas ele procurou Eliseu para quê? Para receber aquilo que iria sair da boca de Deus. Diga glória a Deus aí. Ele queria saber o que Deus tinha para ele. Ele estava atrás daquilo que Deus iria dizer. Aí o profeta, com muita paciência, o profeta ali, né, já debilitado, ele vai levantar, ele disse, ó, faz o seguinte, vem cá, pega o arco. Aí ele pegou. Pega as flechas, ele pegou, lança, abre a janela, lança as flechas.
Lança porque o inimigo vai cair. Se você fizer isso aqui, é profético. Faz porque vai dar certo. Ele foi lá e lançou. Só que o problema, o detalhe, olha aqui o versículo 18, ó. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra com as flechas da aljava. E feriu, só que ele feriu 3 vezes, e cessou. A princípio Joás até vai pegar as flechas, só que ao invés de ele pegar todas as flechas da aljava e ferir a terra com todas as flechas, como o profeta estava falando, como Deus estava determinando, ele vai pegar todas as flechas, mas ele só vai atirar 3, somente 3. Ou seja, ele não vai fazer exatamente aquilo que Deus falou. Ele não vai fazer a coisa exatamente do jeito de Deus. Tanto não vai fazer, que olha o que o profeta vai dizer aqui, ó, versículo 19. Então o homem de Deus, o profeta Eliseu, se indignou muito contra ele e disse: rapaz, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém? Amado, qual foi o conselho que Josafá deu a Judá lá em Crônicas? Crônicas 20:20 diz o quê? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Só que a questão aqui não era nem crer no profeta, amados. A questão aqui era obedecer, era receber aquilo que estava saindo da boca de Deus, porque Deus usava Eliseu. O que Eliseu estava falando, ele não estava falando dele mesmo, ele estava falando do próprio Deus, que estava abrindo a sua boca para liberar sobre Joás uma palavra de vitória, que dependeria dele cumprir exatamente aquilo que Deus estava determinando. Amados, e é justamente nesse ponto que Deus quer falar no mais profundo com a gente. Presta atenção aqui. Quantas e quantas pessoas que quando chegam na igreja chegam quebradas. A pessoa chega na igreja escangalhada, tudo ruim, casamento ruim, vida financeira ruim. A pessoa chega quebrada na igreja. Aí quando a pessoa chega toda torta na igreja, qual é a primeira coisa que a gente faz? Qual é a primeira coisa que acontece quando a pessoa vem na igreja? A pessoa ouve a palavra. Você está vendo isso aqui, ó? Você está vendo isso aqui? Isso aqui é a Bíblia. E você sabe o que significa? Você sabe o que a Bíblia representa? Você sabe o que a Bíblia é? Amado, a Bíblia é a boca de Deus falando com a gente. Você entende isso? Então quando a pessoa chega na igreja com o casamento destruído, cheio de vícios, cheio de coisa errada, toda cheia de pecado, toda quebrada, quando a pessoa chega toda torta na igreja e ela ouve a palavra, o que ela está ouvindo? Ela está ouvindo as palavras que está saindo da boca de Deus. É o conselho de Deus. Amém? Pastor, e por que a pessoa tem que ouvir a palavra de Deus? Porque a fé que ela vai precisar para a sua vida mudar, a fé que ela vai precisar para viver o sobrenatural, ela vem pelo ouvir. Não é pela vista, não é pelo que eu toco, é pelo que eu ouço. Então a pessoa precisa vir na igreja para ouvir a palavra, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Aí a pessoa que ouve a palavra da boca de Deus, a pessoa começa a entender o que ela precisa fazer. A pessoa é ensinada, não é? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina como a gente tem que proceder. Aí a palavra diz, ó, faz assim, faz assim, faz assim. Deus começa a ensinar, não é? Só que aí o que acontece? A pessoa ouve a palavra, igual o Joás, igualzinho, a pessoa ouve a palavra, ela entende a palavra, só que na hora dela colocar a palavra que ela ouviu em prática, meu irmão, ao invés da pessoa ser humilde, ao invés da pessoa se arrepender, e como sacrifício de arrependimento, ao invés dela se quebrantar,
E como fruto do arrependimento, ao invés da pessoa obedecer a Deus e mudar, meu Deus, a pessoa faz tudo errado, ela quer fazer as coisas do jeito dela. Deus está ensinando ali como, igual o profeta, vem cá, pega a mãozinha aqui, me dá tua mãozinha aqui, deixa eu colocar tua mãozinha no arco, deixa eu pegar tua mãozinha, colocar tua mãozinha aqui na flecha, agora abre a janelinha, isso, é o beabá. E Deus tem uma calma para ensinar a pessoa, e a pessoa ouve, a pessoa entende, só que na hora da pessoa executar, ela questiona. Mas se eu soubesse que era assim, que era isso que Deus queria, eu não tinha vindo. Não, isso aqui eu não quero. Não, desse jeito. Não, tem que deixar o pecado. Não, tem que casar, pastor, para agradar a Deus. Tem que sair do adultério, tem que sair da prostituição, da fornicação. Não pode transar com a namorada. Não. Tem que ser dizimir. Não, pastor. Deus ensina a pessoa. Só que na hora da pessoa fazer, ou faz errado, ou questiona, murmura, ou às vezes nem faz. Lembra do Naamã? Naamã leproso da cabeça aos pés. Leproso, camarada. Ou melhor, ele era mais na parte escondida pela armadura, né? Mas leproso. Ele ouviu falar de Deus pela sua serva, foi lá dentro do profeta, o profeta disse, vai mergulhar lá no Rio Jordão. Mergulha lá 7 vezes, quando você voltar você vai estar curado. O que ele diz? Mas tem rios melhores. Não pode ser em Abana e Farpá. É melhor do que o Rio Jordão. Você está todo quebrado, você está com a vida disso, você ainda quer escolher, rapaz. Deus está falando com você no Jordão, então faz no Jordão. Deus está falando com você, se arrepende, se quebranta, deixa o pecado, faz do jeito de Deus. Mas não, a pessoa ainda quer, ela está toda errada, ela está toda quebrada, com a vida destruída, toda errada, e ainda quer questionar, quer debater com Deus. Pastor, mas tem que batizar nas águas. Tem que batizar nas águas. Pastor, mas tem que participar da Santa Ceia. Tem que participar da ceia. Tem que ser dizimista, tem que ser ofertante, tem que ter comunhão, tem que deixar o pecado, tem que deixar a prostituição, o adultério. Tem que deixar. Aí a pessoa não quer mais. Aí a gente lembra de Deuteronômio 8, né? O que Deus disse lá em Deuteronômio 8? E te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não, e te humilhou, te deixou ter fome. Deus permitiu o deserto, mas te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam. Para quê? Para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem. Mas o que vai viver o homem? O homem, ele vive não é só de pão, mas da palavra que sai da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Diga glória a Deus, amados. A vida está naquilo que sai da boca de Deus. O que você precisa para a tua vida ser transformada, para você viver o sobrenatural, para você ter experiência com Deus, o que você precisa, meu irmão, não está naquilo que o dinheiro pode comprar, não está naquilo que influência natural ou humana pode te proporcionar, não, está naquilo que sai da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus, amada? A palavra viva. Diga glória a Deus. Quando você faz da palavra de Deus viva em você, quando você pega a palavra de Deus e traz para a sua vida, amada, a coisa muda. Mas o problema é que o homem não quer isso. Deus fala e a pessoa não faz. E o pior é que a pessoa não faz sem saber que aquilo que ela está deixando de fazer é o que vai mudar a vida dela. Deus nessa hora, através desta palavra, está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, ainda que aparentemente não haja como, ainda que aos teus olhos, humanamente falando, pareça ser impossível, Deus está dizendo, não duvide, mas creia. Não duvide, mas obedeça. Não duvide, mas creia que antes do sobrenatural acontecer aonde você espera, o sobrenatural, ele acontece na palavra que sai da boca do Senhor. Aquilo que você precisa não está naquilo que o homem pode te dar, mas na palavra que sai da boca do Senhor. Aleluias.
O que o homem pode te dar pode dar certo e pode não dar. O que o homem pode fazer por você pode dar certo e pode não dar. Mas quando Deus fala, a palavra que sai da boca do Senhor, ela executa aquilo para o qual ela está sendo enviada, como diz lá em Isaías. Assim como descem a chuva dos céus e a neve para lá não torna, mas fazem produzir e brotar, e dá pão ao que come. Assim a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia, mas antes ela prospera naquilo para o qual ela foi enviada. A palavra de Deus, ela não volta vazia, meu irmão. Por isso que é melhor ficar com a palavra de Deus do que com aquilo que o homem pode te dar. Porque aquilo que o homem pode te dar, ou aquilo que o homem pode fazer, pode falhar, mas a palavra de Deus não falha. Quando você obedece. E é quando a gente entende isso que a gente vai cair lá no texto inicial de Lucas 5, lembra? A gente foi no Antigo Testamento para explicar o Novo. Dá glória a Deus aí. É quando a gente entende essa verdade da palavra, do que sai da boca de Deus, que a gente vai entender o texto inicial. Porque a Bíblia diz, meu irmão, que apesar do Simão e apesar dos outros terem tentado a noite inteira, eles ficaram a noite inteira no barco. Eles ficaram a noite inteira tentando pescar e não conseguiram nada. E você sabe o que significa você passar uma noite inteira no mar e voltar para casa sem pescar nada? Significa você não ter o sustento daquele dia. Significa você ter sido derrotado naquele dia. Pois é. Eles voltaram para a praia derrotados. Porque nos seus esforços naturais e humanos, eles não conseguiram nada. E não é assim que muitos de nós estamos nos dias de hoje. Não é dessa forma que muitas pessoas se encontram por causa da pandemia, ou por causa de situações na família, ou por causa de situações no casamento. Pessoas estão derrotadas. Talvez você está ouvindo, está vendo esse culto e você está dessa forma. Às vezes a pessoa tem tentado de tudo, ela esgota os recursos, ela esgota as forças, ela esgota o seu conhecimento, a sua paciência e nada acontece. Você já passou por isso? Talvez. Quantas pessoas já não passaram por isso? De tentar e nada dá certo. Só que assim como Joás recebeu da parte de Deus uma palavra, assim como ele recebeu um conselho da parte de Deus, o Simão, Pedro aqui, ele também vai receber uma palavra do Senhor. Mas ele não vai receber uma palavra de um profeta como Joás recebeu de Eliseu, não. Ele está recebendo a palavra da própria palavra, porque Jesus é o verbo de Deus. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Ele não estava recebendo uma palavra do Eliseu, não. Ele estava recebendo a palavra da própria palavra, porque Jesus é o verbo. Quando Deus ele disse lá no princípio, haja, era Jesus que estava lá. Então, na verdade, Pedro estava recebendo a palavra viva daquele que é a própria vida, Jesus. Pedro, faze-te almar. Vamos ver aqui, vamos voltar para a Bíblia, vai, melhor. Volta lá comigo, Lucas 5. Já estamos finalizando. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos pegar aqui a partir do verso 3. Lucas, capítulo 5. Versículo de número 3 diz assim: E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. As redes que eles tinham acabado de limpar, porque não pegaram nada a noite toda. As redes que eles estavam preparando para guardar. Jesus está falando: desmonta tudo de novo e vai. Vai, porque dessa vez vai dar certo. Sabe por quê? Porque o milagre não está no mar, o milagre não está na rede, o milagre está na palavra que sai da minha boca. Aleluias, meu amado. O teu milagre não está no médico, o teu milagre não está no teu patrão, o teu milagre não está nas coisas dessa terra, é na palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5: E respondendo Simão disse-lhe: Mestre. Olha a resposta que ele vai dar: mestre,
Havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos. Não pegamos nada, passamos e não conseguimos nada. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim como? Obedecendo a palavra do Senhor, do jeito de Deus, da maneira do Senhor, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Diga glória a Deus. Amado, o resultado foi tão tremendo, que 2 barcos não estavam conseguindo conter aquilo que os discípulos viveram pelo poder e a obediência da palavra que liberada por Jesus. Amado, quando Eliseu repreendeu o rei Joás, o que ele disse para o rei? Ô Joás, se você tivesse feito do jeito que eu falei, se você tivesse feito do jeito que Deus mandou, se você tivesse pego todas as flechas e atirado todas as flechas, o teu resultado iria ser tremendo. Você teria vivido algo grande, a tua vitória seria completa, se você tivesse ouvido. Pois é. Mas pelo fato do Pedro ter dado ouvidos a Jesus, e pelo fato do Pedro ter feito exatamente aquilo que Jesus havia dito, além do resultado ter sido abundante, além do resultado ter suprido de maneira a satisfazer o coração, amados, a obediência dele ainda lhe deu o direito de seguir a Cristo, porque a partir dali em diante, Pedro não mais seria pescador de peixes, mas a partir daquele momento em diante, Pedro seria pescador de homens. E a glória a Deus aí, amados. Mais do que um pescador de peixes, mais do que um homem bem sucedido no seu trabalho natural, porque pescar peixe fazia parte do seu trabalho, era o seu ofício. Só que mais do que ser bem sucedido no trabalho natural, ao ouvir e ao tomar posse daquilo que saiu da boca do Senhor, a sua obediência iria lhe transformar num servo de Deus, num homem de Deus, num pescador de homens. Veja aqui, versículo de número 9. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas. Que vocês estão vendo agora, né? Vocês estão espantados com isso, mas não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. Sereis pescadores. Você sabe o que Deus quer fazer de você nessa hora, meu irmão? Você que está participando desse culto online, você que está nos vendo, nos ouvindo. Deus não quer fazer de você só um empresário de sucesso. Deus não quer fazer de você só um funcionário de sucesso. Deus não quer fazer de você só um pai bem-sucedido, uma mãe bem-sucedido, um esposo ou uma esposa ou um filho bem-sucedido. Não. Deus quer fazer de você um pescador de homens. Deus quer fazer de você um servo, um bom servo, um servo abençoado. Quando ouvimos a palavra de Deus e a obedecemos, quando nos arrependemos dos nossos pecados, e ao nos arrepender, quando sacrificamos em arrependimento por intermédio do quebrantamento, e quebrantando, quando nós ouvimos a palavra e obedecemos a Deus, quando mudamos o nosso posicionamento, a nossa postura, sendo obediente e fiel à palavra, mais do que mudar a nossa situação, Deus, Ele muda a nossa condição. Deus, Ele não quer mudar só o que você está vivendo agora. Entenda isso. Deus, Ele não é poderoso só para mudar a tua situação momentânea, a tua situação atual. Não, Deus não quer mudar só a tua situação. Deus quer mudar a tua condição.
ao receberem aquilo que saiu da boca do Senhor, o Senhor não mudou só a situação dos discípulos, Ele mudou a situação e a condição. Qual era a situação? Não pegaram nada, estavam com fome, foram derrotados. Essa era a situação. Deus mudou a situação, Deus transbordou os barcos, mas além da situação, Deus mudou a condição. Qual era a condição deles? Eram pescadores de peixes, e agora seriam pescadores de homens. Nesta hora Deus quer mudar a tua situação e a tua condição. Pastor, mas o que eu preciso fazer para Deus operar isso na minha vida, para Deus me abençoar desta forma? Primeiro, se arrepender. Se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados. Você viu na palavra que aqueles que se arrependem, o Senhor não os despreza. Uma vez que você se arrepende, que você sacrifique, se quebrantando. E uma vez arrependido e quebrantado, o que Deus requer de você é que você mude a tua postura, ouvindo e tomando posse das palavras que saem da boca de Deus. O tema desta mensagem é da boca de Deus. Lembra de Deuteronômio 8? O que Deus disse para o povo? Eu permiti que você estivesse no deserto, mas te sustentei lá, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem. Você sabe qual é o grande problema nos dias de hoje? É que as pessoas acham que elas só precisam de pão. O grande problema do ser humano hoje é que ele acha que ele só precisa de pão para viver, mas não. Nem só de pão viverá o homem. Mas o real motivo, a real razão da vida é sermos alimentados pelas palavras que saem da boca de Deus. Sabe por quê? Porque o pão pode azedar, né? O pão pode azedar, o pão pode sair ali do tempo, né? De cozimento, pode dar errado, pode faltar. Mas quando eu tomo posse das palavras de Deus e quando eu as ponho em prática, as palavras de Deus na minha vida não falham. Se você me vê agora, se você me ouve agora, de posse dessa palavra, se você entende tudo o que foi dito, e se você crê que em Deus a tua vida pode mudar, Deus, Ele espera de nós, Ele espera de mim, de você, 3 coisas: arrependimento, quebrantamento e o mais importante, mudança, segundo aquilo que sai da boca dEle para a tua vida. Pastor, eu ouvi a palavra nessa hora e eu entendi. Olhando para a minha vida, olhando em meu redor, para tudo que está acontecendo, para o cenário atual da minha vida, ao ouvir essa palavra eu entendo, pastor, que somente Deus pode mudar a minha história. Somente Deus pode mudar a minha vida. Você entende isso? Então o que você precisa fazer a partir de hoje, primeiro passo, e você tem que fazer do jeito que você vai ouvir agora. Quem está falando aqui é o pastor Vitor, mas essas palavras não são minhas. Esta ordenança não é minha, é Deus que manda, é Deus que quer. O que Deus quer de mim, pastor? Primeira coisa, entrega o teu caminho a Jesus. A palavra de Deus, ela diz que todos quantos recebem a Jesus, recebem o poder de serem chamados filhos de Deus. Por que eu preciso entregar a minha vida para Jesus? Porque entregando a minha vida para Jesus, eu me torno filho de Deus. E uma vez que eu me torno filho, faço de Deus o meu Pai. Ah, meu amado, uma vez que você é filho, o Pai não vai te negar nada. O Pai vai cuidar de você. O Pai vai cuidar das tuas feridas. O Pai vai fazer com você igual o filho pródigo, né? Quando o filho pródigo voltou, o pai já estava com um anel esperando, com uma roupa limpa, um bezerro cevado, preparado para alimentar o filho. É isso que o pai quer fazer com você. Ele quer mudar a tua história, mas para isso é necessário arrependimento, quebrantamento e mudança. E como é que a gente muda? Ouvindo a palavra que sai da boca dele. Quer entregar a tua vida para Jesus agora? Quer? Pastor, eu quero. Não só quero, eu preciso. Então coloca a tua mão sobre o teu coração, hein? Pastor, eu estou afastado, eu estou desviado, eu estou desviada.
Um dia entreguei a vida para Jesus, comecei a caminhar, mas me afastei do caminho, me desviei da igreja, fiz tudo errado. Tem jeito para mim? Tem. Jeoacás, o idólatra, fazia o que era mal, ele se arrependeu por um breve momento, e o Senhor o ouviu. Joás, outro camarada fazendo todo torto, fazendo tudo errado, se arrependeu, buscou a Deus, Deus falou com ele. Você acha que Deus não vai te perdoar os pecados? Você acha que Deus não vai ouvir você? Mas o que Deus quer de você? Não só arrependimento ou não só quebrantamento, mas mudança. E quando é que a gente muda, pastor? Quando a gente toma posse daquilo que sai da boca de Deus e coloca em prática na nossa vida. Mudança. Quer mudar? Eu quero. Você precisa voltar para Jesus. Eu quero, pastor. Ou se você está afastado e quer voltar agora, ou se você agora quer entregar a tua vida para Jesus, põe a tua mão sobre o teu coração, aí onde você está. Você vai curvar a tua cabeça agora. Você vai fechar os teus olhos e você vai fazer essa oração comigo. Essa primeira oração você faz comigo. Ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta hora eu ouvi a tua voz, a tua palavra, a palavra que sai da tua boca, e eu entendi, Senhor, que ela é melhor do que pão para a minha vida. E por eu reconhecer que ela é mais importante que o pão, é que eu estou aqui, Senhor, arrependido, quebrantado, mas principalmente disposto a mudar, a ouvir a palavra que sai da tua boca e obedecê-la. E é por esta razão que agora eu te confesso, te recebo e te reconheço como meu único Senhor e como meu único Salvador. Toma, Jesus, a partir de agora, a minha vida em tuas mãos, e escreve o meu nome no livro da vida. É o que eu lhe peço e crendo agradeço no nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados, todos façam isso. Agora eu vou orar por você. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, mais importante do que o pão, não que o pão seja algo desprezível, não, Senhor. Porém, mais importante do que o pão está aquilo que sai da tua boca. Porque a palavra que sai da tua boca traz à existência aquilo que não existe. Ah, Senhor, talvez na vida deste homem, na vida desta mulher, não exista de maneira natural condições para que esta pessoa viva, para que esta pessoa seja feliz, para que esta pessoa vença. Talvez aos olhos naturais não existe maneira desta pessoa conquistar ou desta pessoa vencer. Mas uma vez que nós ficamos com a palavra que sai da tua boca, a palavra que sai da tua boca traz à existência aquilo que não existe. A palavra que sai da tua boca gera, produz aquilo que não tem, para que esta pessoa viva o que sem ela, ela jamais conseguiria viver. Nós cremos nisso, Deus. Por isso a tua palavra é mais importante que tudo. A tua palavra pode construir aquilo que mãos não conseguem construir. A tua palavra pode curar aquilo que médicos e remédios não conseguem curar. A tua palavra pode restituir aquilo que dinheiro e força humana não consegue realizar. E é justamente por isso que esta pessoa agora, pela palavra que saiu da tua boca, Senhor, ela está agora se reconciliando, ela está agora te recebendo e reconhecendo que só tu és o seu único Senhor e o seu único Salvador. Por isso tome-a em tuas mãos, ó Deus,
Que a partir desse momento o teu filho, a tua filha não venha estar só, mas que o Senhor seja com eles, e o mais importante de tudo, escreva o nome dele, escreva o nome dela no livro da vida. Que a partir de hoje, Senhor, além de arrependimento e quebrantamento, que esta pessoa mude em ti, ouvindo a tua voz, se alimentando da palavra que sai da tua boca, para que ela viva a tua boa, perfeita e agradável vontade. Para a glória, honra e louvor do teu nome, é o que nós te pedimos com fé e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Tome posse desta palavra. Volto a dizer, você está vendo o pastor Vitor, o som que você está ouvindo é da voz do pastor Vitor, mas esta palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. E se você fizer não como Joás, mas se você fizer como Simão, que ao ouvir a palavra do Senhor obedeceu exatamente como ele ouviu, fez exatamente o que ele ouviu. Se você for assim, se você fizer isso, pode ter certeza que você vai viver o sobrenatural. E vivendo o sobrenatural, mais do que mudar a tua situação, Deus vai mudar a tua condição, teu patamar, né? Você vai sair de um nível natural e vai começar a andar numa esfera espiritual, e é isso que Deus quer. Quando nós andamos em uma esfera espiritual com Deus, os nossos medos são vencidos, os nossos temores ficam para trás. E nesses dias maus, nada melhor do que nós andarmos numa esfera espiritual com Deus, nada melhor do que sermos alimentados pelas palavras que saem da boca dele. Então que você tome posse. E a primeira coisa que você passou, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu entreguei minha vida para Jesus, é o primeiro passo, me tornei filho. Agora eu sou filho de Deus. O que eu preciso fazer, pastor? Agora, algo importante que você precisa fazer. Você precisa congregar. Por que é tão importante você congregar? Por que é tão importante você ter uma igreja, ter um lar espiritual? Tem pessoas que querem servir a Deus do jeito próprio. É aquilo que a gente falou. A pessoa conhece a palavra, ela conhece as escrituras, ela sabe que a Bíblia é a boca de Deus, mas na hora de fazer, ela quer fazer do próprio jeito. Por que eu preciso estar na igreja? Porque eu preciso estar no lugar onde a palavra de Deus ela me ensina, onde a palavra de Deus ela flui na minha vida. Se a Bíblia é a boca de Deus falando comigo, então eu preciso estar no lugar onde a boca de Deus fala. Como nós pregamos no domingo, não é? Domingo de Santa Ceia a gente pregou uma palavra falando acerca do ribeiro de águas, que ao cheiro das águas existe restituição. A igreja representa o lugar que nos aproxima das águas. As águas representam Cristo. E a igreja é o lugar onde nós nos aproximamos. É aqui que flui o rio das águas de Deus. Então você precisa ter um lar espiritual. Para quê? Não para que você seja coberto. Você precisa de um lar espiritual para que você seja alimentado, para que você tenha alicerce. Porque é o alimento da palavra que sai da boca de Deus. É o alicerce da palavra que sai da boca de Deus que vai fazer com que Deus seja a tua segurança, o teu refúgio, a tua cobertura. Então por que você precisa estar na igreja? Para ouvir a palavra, para ser pastoreado, para ser orientado a caminhar com Deus. E se você está me vendo, se você está me ouvindo agora, se você entregou a tua vida para Jesus ou se reconciliou com Ele, ou ainda que você não tenha entregado a vida para Jesus ou se reconciliado, pastor, eu sou de Deus, mas estou sem igreja. Faça do MAP o teu lar espiritual. A porta do MAP, apesar de nós ainda estarmos em confinamento, mas a porta do MAP está aberta para você. Quando essa pandemia passar, quando esse coronavírus for vencido e pudermos estar congregando juntos, eu quero contar com a sua presença aqui. Para isso, eu vou colocar na tela agora para você os nossos endereços. Eu não tenho como entrar em contato com você porque eu não sei com quem eu estou falando, eu não sei em que casa eu estou entrando. É bem mais fácil você entrar em contato com a gente, por isso estão aí na tela os nossos endereços de e-mail e as redes sociais. Ministério Apostólico PH@gmail.com é o nosso endereço de e-mail.
onde você pode mandar um e-mail para nós, escrever, contar tua história. Pastor, eu estou sem igreja. Pastor, eu entreguei a minha vida para Jesus no culto online. Eu estou desviado, estava desviado, me reconciliei. Entendi que eu preciso obedecer a Deus e eu quero obedecer. Não adianta você ouvir uma palavra como essa: pastor, entendi tudo, eu sei tudo, mas eu vou continuar do meu jeito, eu vou continuar aqui servindo a Deus da minha maneira. Não adianta. Você vai fazer como fez o Joás. Então, se você se arrepende, se quebranta, mas quer fazer a coisa certa, quer obedecer, então está aí na tela. Ministério Apostólico PH@gmail.com, nosso endereço de e-mail. O nosso endereço do Facebook é MAP Bangu apenas. O Instagram é @MAP Bangu. E o nosso canal do YouTube é a mesma coisa. Tudo é MAP Bangu, né? Se você colocar lá MAP Bangu, você vai achar o Facebook, você vai achar o e-mail. E você também vai achar esse canal pelo qual você está nos assistindo agora. O nosso canal do YouTube é youtube.com/MapBangu. Muito simples, é só você jogar lá e você cai direto. Inclusive, quero aproveitar esse momento, você que ainda não ativou o seu sininho, você que ainda não postou nos seus comentários, nos ajude, amado. Seu comentário é muito importante. Poste aí nos comentários. Ó, tá vendo o dedinho aqui? Eu vou te mostrar o dedinho, ó. Tem uma coisa chamada inscrição. Você vai fazer assim, ó, com o teu dedinho, ó. 1, 2, 3 e você vai lá e clica com o seu dedinho lá no inscrito. E aí quando você clicar lá, você vai ser notificado de todas as postagens, de todos os vídeos que nós estivermos lançando por aqui. Além dos cultos online, nós temos também aí o Ministério de Mulheres da nossa igreja, que é o Ministério Elas, que toda semana regularmente estão postando ministrações que tem falado, tem edificado não só a vida de mulheres, como de homens também. Tudo isso no canal. Mas você precisa se inscrever, você precisa colocar ali as suas notificações, você precisa colocar ali os teus comentários, você precisa ativar o sininho, isso é tudo importante. Faça isso agora, inclusive, aproveita que a pregação terminou. Se você está nos vendo pela televisão, acessa aí o teu smartphone, vai lá no YouTube, se inscreve, coloca ali o teu comentário, ativa o sininho, você vai estar nos ajudando aí para que mais e mais pessoas possam ter acesso às revelações e a tudo aquilo que Deus tem nos entregado aqui no MAP, tá certo? Amém? Conto com você. Deixa eu mostrar uma coisa importante aqui ainda na palavra. A gente já vai terminar o culto daqui a pouquinho, mas isso aqui é importante demais. Abra comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do verso 24. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 24, diz assim: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas. Você sabe que a didracma era um imposto religioso, era um tributo que os filhos de Israel precisavam pagar para a manutenção do templo. O templo precisava ser mantido, e essa didracma era justamente um tributo religioso que os servos que Israel precisava estar pagando, e eles agora vão cobrar de Jesus. Então, uma vez que Jesus ele se intitula Filho de Deus, você consegue imaginar isso? Jesus se intitula Filho de Deus, mas não paga didracma. Veja que coisa, não é? Veja lá, versículo de número 24, vamos ler de novo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Olha a pergunta. E disse Pedro: Sim. Mas sabe quando você sente que a pessoa responde sim, mas meio sem saber? Eu acho que ele respondeu sim para não ficar mal. Tanto que logo depois ele vai correndo falar com Jesus. Veja, disse ele sim, e entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, ele foi falar com Jesus, mas Jesus já sabia o que estava acontecendo. E olha o que Jesus vai dizer: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Ora, dos alheios, não vai cobrar tributo do filho. Disse-lhe Jesus: Logo
estão livres os filhos. Quem era Jesus? O Filho de Deus. Jesus não deveria ser cobrado por um tributo religioso se ele era o Filho de Deus, né? Era errado cobrar de Jesus. Mas por que eles cobravam de Jesus? Porque eles não reconheciam que Jesus era filho. Então Jesus está dizendo aqui para Pedro: de quem é que eles cobram os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Dos alheios, não vai cobrar do filho. Eles não reconheciam que Jesus era filho. Mas ainda assim, olha o que Jesus vai fazer. Mas, versículo 27, para que os não escandalizemos, para a gente não escandalizar o povo, do povo olhar, poxa, Jesus disse que é o Filho de Deus, mas não é fiel. Jesus disse que é o Filho de Deus, mas não paga de dracma. Então, para não escandalizarmos, faz o seguinte: vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém? Amado, Jesus não só vai pagar a de dracma, como ele também vai prover a Pedro, para que o Pedro também fosse fiel. E olha a maneira com que o Senhor vai prover Pedro para que ele fosse fiel. Ele vai fazer com que o estáter, que era exatamente o valor do tributo, fosse achado na boca de um peixe pescado pelo anzol, da maneira mais difícil, né? Porque a probabilidade de você jogar um anzol e pegar um peixe e dentro dele ter uma moeda, e a moeda ser exatamente o valor da tua dívida, é uma coisa inimaginável. É ou não é verdade? Seria um pouco mais fácil se ele lançasse a rede. Ele ia pegar lá uns 10, 15, 20, 100 peixes, de repente dentro de um deles tem uma moeda. Agora você lançar um anzol, e o único peixe que você pegar ter justamente o que você precisa, é uma coisa meio improvável. Mas quando nós ouvimos as palavras que saem da boca do Senhor, e uma vez que a gente ouve, uma vez que nós obedecemos exatamente como o Senhor manda, Deus nos provê. Glória a Deus. Pedro vai ser provido, sabe por quê? Porque apesar de inimaginável, ou apesar de parecer absurdo, Pedro não duvidou da palavra que Jesus estava liberando. É para eu ir com o anzol, Jesus? O anzol. É do jeito que eu estou falando, não é para pegar a rede não. Não é do teu jeito não, é do meu jeito. É com o anzol. Tá bom, vou lá. Parecia um absurdo. Quer dizer que dentro do peixe vai ter a moeda que a gente precisa. Vai ter, pode ir lá. Amado, a questão é que o milagre não estava na boca do peixe. A questão é que o milagre estava na boca de Jesus. Você pode dar glória a Deus, hein? Por isso que é melhor, por isso que nem só de pão viverá o homem. Amado, eu acredito que no momento que Jesus falou, a moeda se materializou dentro da boca do peixe. Eu acredito nisso. A minha visão teológica da coisa é essa. Eu acredito que quando Jesus falou, na mesma hora a moeda apareceu lá. Não tinha. Mas a coisa aconteceu quando Jesus liberou a palavra. E aí a gente toma posse e crê, a gente vive. É assim que as coisas acontecem. Pastor, eu preciso tanto ser provido, preciso tanto que Deus provê, venha trazer provisão na minha vida. Pois é, Deus é poderoso para liberar uma palavra sobre a tua vida, e do nada apareceu o que você precisa. E apareceu o que você precisa de onde você menos imagina. Dá glória a Deus aí, porque é assim que Deus faz. Mas a questão é, você está disposto a fazer o que a palavra de Deus manda? Você está disposto a ser fiel, a seguir, a obedecer? Essa é a questão. Esse momento do culto é o momento da gente ofertar a Deus. É o momento da gente devolver os nossos tributos religiosos, vamos dizer assim, né? Porque a de dracma era um tributo religioso para a manutenção do templo, é a mesma coisa. O dízimo e a oferta serve para isso. Quando você é um dizimista e ofertante, você mantém a casa de Deus, você mantém o templo, você patrocina, esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Olha em quantas casas a gente está podendo entrar, olha com quantas famílias estamos podendo falar. Olha para quantas pessoas estamos sendo porta-vozes de Deus.
Amada, a palavra que você ouviu hoje, se você tomar posse dela, você vai ser muito, muito abençoado. Mas sabe por que você está podendo ouvi-la? Sabe por que você está podendo recebê-la? Porque pessoas estão se preocupando em serem fiéis. Em serem fiéis na casa de Deus, em obedecer, em ouvirem e obedecerem a palavra. Quando você é um dizimista, quando você é um ofertante fiel, você está pondo em prática a palavra que você está ouvindo e você vai viver a provisão. Assim como Pedro foi provido, você também será, em nome de Jesus. Você não pode vir aqui, né? Só estamos aqui eu e o César. Você não pode estar aqui presencialmente, mas você pode fazer a tua oferta agora. Nada impede você agora de obedecer a Deus, de obedecer a palavra. Porque a palavra fala acerca de ser dizimista, acerca de ser ofertante. Às vezes a pessoa não quer, né? É aquilo que a gente pregou. A pessoa ouve o que tem que fazer, Deus ensina, ministra, mas na hora de executar a pessoa acha que não é bem assim, que não é bem desse jeito. Eu vou fazer, mas eu vou fazer de uma outra maneira, eu vou dar por pobre. E a pessoa começa a se embolar. Faça do jeito de Deus, seja fiel. Como diz a palavra, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? Então você que entende isso e vai ser fiel, está aí na tela. As maneiras das quais você pode agora cumprir a palavra de Deus fazendo a tua oferta e sendo fiel a Ele. Você pode fazer de 3 maneiras. Primeiro, você pode ir através de uma transferência, né? Está aí os dados bancários da nossa conta, da conta da igreja. Você pega aí os dados, faz agora. Se você está nos vendo pela TV, acessa lá no smartphone o teu aplicativo do banco, faz a tua transferência agora, já vai cair lá. Você já vai cumprir a tua obrigação, a tua responsabilidade com Deus. Você vai estar nos ajudando, patrocinando a obra, patrocinando o reino de Deus, mantendo a casa do Senhor e agradando o coração de Deus, obedecendo, que é a coisa mais importante. A segunda maneira é pelo PicPay. Já está inclusive aí na tela o nosso QR Code, né? Se você já tem a tua conta cadastrada no PicPay, muito fácil, só você direcionar aí a tua câmera, direciona a tua câmera, aponta, você já vai cair lá na página e aí você pode fazer. Tem tanta gente hoje usando PicPay, você liga a televisão hoje, é mercado, é conveniência, é uma grande variedade de lojas e comércios que já estão usando essa ferramenta. Então você também pode usá-la em teu favor, para ser fiel a Deus. É só direcionar a tua câmera, você já vai cair lá, mas tem que ter a tua conta cadastrada no PicPay. Ou você pode fazer da maneira convencional, anota aí todos os dados e amanhã, sexta-feira, você vai numa agência lotérica ou você vai na agência da Caixa, faz aí o teu depósito, faz a tua parte com Deus, tá bom? Eu vou orar por você, enquanto você anota, enquanto você vai fazendo aí a tua oferta, eu vou orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa, porque quando estamos aqui, ou quando estamos cultuando ao Senhor, a gente louva, a gente adora, a gente ora, a gente sente a tua presença. Porém, a coisa mais importante que acontece quando estamos, ó Deus, focados em ti, é que ouvimos a tua palavra. A tua palavra que tem o poder de materializar aquilo que não existe. A tua palavra que tem o poder de criar coisas que não existem em nosso favor quando damos ouvido a ela. Ó Deus, e nesta hora, enquanto essa pessoa está ofertando, ela está dando ouvido, sim. Ela está obedecendo, sim, aquilo que é a tua palavra, que é a boca do Senhor falando com o homem, aquilo que a tua palavra nos orienta. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço agora, abençoe poderosamente a vida desse dizimista, a vida deste ofertante, a vida desta pessoa, Deus, que entende a importância de ser fiel pela adoração ao Senhor, pela obediência à tua palavra e também pela manutenção da tua obra. Ó Deus, abre as janelas dos céus e derrama sobre cada filho, sobre cada filha, a tua bênção recalcada, sacudida e transbordante. Para a glória, honra e louvor do teu nome é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé e desde já te agradecemos no nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Faça a tua oferta, não deixe de ser fiel não, faça o teu melhor e creia que quando você é fiel a Deus, você está obedecendo uma das palavras que saem da boca do Senhor, porque Deus ele nos orienta a fazer várias coisas, né?
Tem pessoas que acham também que se ela for dizimista e ofertante já está tudo certo, e não é bem assim também. Não adianta você ser dizimista e ofertante e mentir, não adianta você ser dizimista. Pastor, eu dou grandes ofertas, eu ajudo a obra, mas não adianta você fazer tudo isso e você adulterar, não adianta. Então a gente tem que ouvir a voz do Senhor e obedecer em várias áreas, e uma delas é a tua fidelidade. Está aí na tela, é só você anotar, é só você fazer. Tá bom? A gente já vai estar dando a bênção final, só lembrando a você, mais uma vez, os nossos endereços, né? Para você entrar em contato com a gente. Você que está sem igreja, você que entregou a vida para Jesus, que se reconciliou, ou ainda que você já tenha entregado a tua vida para Jesus, mas pastor, olha, eu estou sem igreja, eu não estava bem na igreja que eu estava, eu acabei me afastando, eu estou à procura de um lar espiritual. Então entre em contato com a gente, está aí na tela. É como a gente sempre diz, é só você fazer um sinal de fumaça e a gente vai te ver. Ministério Apostólico PH@gmail.com, isso tudo em letra minúscula e tudo junto. E as nossas redes sociais é tudo a mesma coisa, é tudo MAP Bangu. MAP Bangu no Facebook, né? MAP Bangu. MAP Bangu também no Instagram, só colocar arrobazinho, @MAP Bangu. E também no nosso canal do YouTube, que eu creio que você já se inscreveu. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se você não colocou o teu comentário, comente, nos ajude aí, né? Nosso canal do YouTube, youtube.com/mapbangu. Não deixe de fazer isso não, porque vai nos abençoar e vai nos ajudar muito. O nosso próximo culto será neste domingo. Domingo agora, a partir das 10 horas da manhã. Os nossos cultos online são às quintas-feiras, 7 horas da noite, e domingo às 10 horas da manhã. Então, neste próximo domingo, a partir das 10 da manhã, teremos o nosso próximo culto online. Olha, eu sempre falo isso. O César, acho que, se eu não me engano, também falou isso no início do culto. E é uma realidade, amados. Eu sei que esse culto ele fica lá gravado no YouTube. Eu sei que você pode ver a hora que você quiser. Mas, amado, faça do culto online o teu momento, quando a tua primícia. Às vezes a pessoa ela acha que quando se fala de primícia para Deus é só dízimo, é só dinheiro. Mas não é não, amados. A primícia do teu tempo, a primícia da tua adoração. Às vezes a gente deixa Deus para depois em tudo, até mesmo na hora que tinha que ser para Deus. O momento do culto é o momento de Deus na tua vida. Amado, quando dá 7 horas da noite da quinta-feira, é o teu momento com Deus. Quando dá 10 horas da manhã do teu domingo, é o teu momento com Deus. Aí você deixa o teu momento com Deus para depois, para fazer outras coisas. Não faça isso. Não faça isso. Então, se o culto domingo é 10 da manhã, faça deste horário de 10 ao meio-dia. Não, isso aqui é primícia de Deus. Você vai ver, são coisas simples que a gente precisa obedecer, mas que quando a gente obedece do jeito de Deus, a coisa acontece. Então, domingo agora, às 10 da manhã, espero por você em mais um culto online para a glória do Senhor. Amém? Hoje, ou melhor, amanhã, sexta-feira, pastora Bárbara, minha esposa, mulher de Deus, pastora Bárbara Leandro, ela vai estar postando o terceiro vídeo, ou melhor, o sexto, né? Porque o terceiro vídeo dessa semana, né? Mas na verdade seria o sexto vídeo, ou a sexta parte de um estudo muito tremendo, que é acerca de maturidade espiritual. As mulheres, esse mês de junho, elas estão falando acerca desse assunto, e olha, quantas pessoas precisam ser maduras. Está faltando maturidade espiritual no nosso meio. Está faltando, amados. Então, em nome de Jesus, acesse lá também nosso canal do YouTube, youtube.com/mapbangu, e vai estar lá. Amanhã, sexta-feira, a pastora Bárbara vai estar postando a terceira mensagem dessa semana. A sexta mensagem do estudo e a terceira dessa semana. Para que você seja edificado, para que você seja abençoado. Se inscreve no canal e você vai ser notificado sempre que um novo vídeo estiver sendo colocado, tá bom? Outra coisa importante, toda segunda-feira e toda terça-feira nós estamos disponibilizando links do nosso agregador de podcast gratuito. Nós temos um agregador que é o Anchor. Então toda segunda-feira e toda terça-feira a gente está disponibilizando as mesmas mensagens que a gente prega aqui na igreja, que a gente prega no culto online. Elas estão em formato de áudio, né? Além de estar nas plataformas. Se você já tem um plano de celular que inclui, né? Geralmente eu tenho um plano de celular, e a operadora no meu plano de celular, ela já me fornece o serviço do Deezer. Outras fornecem o serviço do Spotify.
Então, se você já tem, é só você entrar lá e acessar. Por trás da palavra, Vitor Leandro, você vai ter acesso a todo o conteúdo. Pastor, eu não tenho isso. Então, se você não tem, toda segunda-feira, toda terça-feira, a gente disponibiliza links. É só você acessar, você cai direto lá no agregador gratuito, que é o Anchor. Você pode estar ouvindo as ministrações, você pode estar ouvindo as reflexões e vai trazer edificação para a tua vida. Amado, quanto mais a gente se enche das coisas de Deus, mais a gente se esvazia das coisas do mundo. E é isso que falta para a gente andar num patamar superior com Deus, para a gente andar no sobrenatural. Então acesse os links, toda segunda e terça-feira, ou se você tem aí pela sua operadora, acesse, procure, se inscreva, né? Você vai estar me ajudando, e você também vai estar se ajudando, porque você vai estar diante de um conteúdo que vai abençoar você. Tá bom? Acho que é só isso, né, César? Podemos ir? Ah, é verdade. Ó, inclusive está chegando, viu? Dia 19, pega o papelzinho para mim, César. Acho que o papelzinho voou aí. Dia 19, nós vamos ter um evento muito importante, tá? Dia 19 vai ser o dia em que o pessoal do Coração Solidário, obrigado, César. O pessoal do Coração Solidário, que é, né, um departamento aqui da igreja, que foi criado justamente na intenção da gente estar ajudando as pessoas, né, com doações de roupas, com doações de agasalhos, com quentinhas, futuramente com cesta básica. Então o pessoal do Coração Solidário vai estar dia 19 saindo, vão estar aí fazendo esse trabalho, mas nós não podemos fazer esse trabalho sozinhos. Nós precisamos de ajuda. Então você que puder nos ajudar com cobertores, pastor, eu estou com cobertor aqui em bom estado, mas não vou mais estar usando. Então você pode nos ajudar com cobertores, com agasalho, macarrão, parafuso e salsicha, porque a gente vai fazer as quentinhas, macarrão, salsicha, bem temperadinho, bem gostosinho, e a gente vai estar fazendo kits de agasalhos e cobertores. Então se você tem e quer participar, pastor, eu quero fazer minha parte, eu não vou sair para entregar, eu não vou fazer a comida que vai ser entregue, mas eu posso doar um agasalho, eu posso doar um cobertor. Então se você quer entrar nesse projeto com a gente, se você tem algo para disponibilizar, eu vou te dar aqui 2 números, e você já entra em contato. Ou hoje não, porque já está meio tarde, né? Já deve dar aí, já vai dar umas 9 horas, mas amanhã durante o dia, horário comercial, ligue ou para a nossa diaconisa Mara, ou para a nossa evangelista Luana, entre em contato com elas, diga o que você tem, e a gente vai dar um jeito de buscar, tá bom? O telefone da nossa diaconisa Mara é 980973228, falar com a diaconisa Mara, vou repetir, 980973228, está aí inclusive na arte para você. E o da evangelista Luana é 994520813, 994520813. As doações somente até o dia 18, como está aí na arte, somente até o dia 18, porque o evento já será no dia 19. Nos ajude a ajudar, esse é o nosso lema, esse é o nosso slogan, nos ajude a ajudar. Se você nos ajudar, com certeza a gente vai poder ajudar a outros, tá bom, gente? Vamos para casa na bênção, faz assim, com a tua mão, você toma posse dessa palavra que você ouviu, lembre-se disso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, é disso que a gente vive. Existem situações na nossa vida que o pão não vai resolver, só a palavra de Deus resolve. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de realizar e de materializar coisas que o pão, que o natural não pode fazer. Tome posse desta palavra, viu? Vai dar assim com a tua mão na posição de receber. Receba a bênção sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós e sobre cada um de nós permaneça, não somente hoje, não somente agora, mas para todo o sempre. Amém. Deus abençoe a tua vida e até domingo, às 10 horas da manhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.